Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje com a Elis, uma pessoa muito especial na minha vida. Uma pessoa que, além de uma mulher sensacional... Ai, não vou chorar. Porque antes a gente fez um aquecimento aqui e eu chorei. Mas agora eu não vou chorar. Ela significa muito pra mim, um momento tão especial da minha vida. Ela me trouxe uma realidade que às vezes eu tinha esquecido. Ai, vou chorar, Elis. Ela é minha terapeuta, amada do coração. E ela traz tanta coisa que fez muito sentido trazer ela aqui hoje, para falar um pouco sobre o nosso passado, o quanto isso afeta o nosso presente de maneira positiva e às vezes negativa. Como a gente conduz isso, como a gente entende o porquê de a gente carregar essa ancestralidade, esse legado, essa plantação que os nossos avós, bisavós, pais fizeram e que a gente tem que honrar. Então a Elis me fez entender muita coisa que hoje eu trago ela para Jamei, porque aqui são pessoas que fazem com o coração. E a Elis faz com o coração. Agora é eu que vou chorar. Ela faz. Então, gente, o que tem a ver tudo isso com a moda, com o second hand? Tem a ver com o nosso passado. Tem a ver com o desapego, tem a ver com o apego, tem a ver com as coisas que a gente não valoriza. Às vezes a gente joga fora, descarta, não dá valor, e outras pessoas podem dar valor. Então a gente estava aqui no backstage conversando sobre os nossos assuntos, sobre coisas que a gente quer falar também, e veio aquela história que a gente estava conversando ali, Elis, dos nossos ancestrais, dos italianos, que é a minha descendência. Sim, também tenho descendência italiana. A Elis também tem. Então a gente estava falando que os italianos que vieram para o Brasil são os mais pobres. Sim. Né? E fala um pouquinho ali do que a gente estava conversando, que eu acho que tem tudo a ver com a história das pedras que eles receberam. E a gente estava falando sobre vinhos, né? Vinhos e caminhos. Que a gente adora, E aí justamente lembrando isso, né? Da Serra Gaúcha, eu sou gaúcha. E quando a gente hoje chega naquela maravilha, que é aquela abundância toda, e a gente vê aqueles parreirais maravilhosos, chega a me arrepiar toda. Assim. É verdade aqui. Se a gente lembrar, pensar em como é que foi a história, porque aqueles morros eram só pedra. Exatamente. Né? E eles chegaram aqui fugidos da guerra, em busca de uma vida melhor, né? Meses de navio, Meses de navios, muitos ficaram pelo caminho, Exatamente. Não puderam enterrar os seus mortos, muitos deixaram os seus amores por lá, né? Então, assim, quando a gente fala nesse olhar, não é um olhar assim de coitados, é para que a gente reconheça essa força, né? Só porque isso tudo aconteceu, nós estamos aqui. Exatamente. Né? Então, honrar aquilo que foi do jeito que foi. Mas quando eles receberam aquelas terras em pedra, o que eles fizeram, né? Eles quebraram pedras. Exatamente. E eles começaram a plantar as uvas. E hoje a gente sabe que as melhores uvas são nos terrenos mais pobres organicamente. Quanto mais pobre organicamente o terroir, né? Não sou especialista, então se alguém estiver assistindo aí e for especialista, me corrija. Mas quanto mais pobre o solo for, isso eu ouvi lá na Serra Gaúcha, melhora a qualidade da uva, né? Então como que é possível aquilo, né, que parecia que era inaproveitável, que as pessoas não valorizavam. E tinha ouro. Então às vezes a gente tem ouro e não tem olhos para ver. É verdade. E depois nós estávamos também falando, né, sobre um tipo de uva que, eu não lembro o nome agora dela, mas que ela era toda manchadinha e era descartada, e hoje é literalmente ouro, porque eles estão conseguindo recultivar. Então, qual é esse olhar? Eles achavam que tinha praga na uva, que tinha praga. E não era, ela é uma das uvas que... Era o estilo dela, gente. Pouquíssimas pessoas trazem ela para o Brasil hoje. E ela é muito valorizada, então, porque muita gente descartou, achando que ela tinha uma praga. Sim. Então, quer dizer, onde é que a gente traz isso, né, para a realidade, Elis? Para uma realidade que
muitas vezes a gente olha para esse passado com pena, né? Que às vezes tá errado, não é que é errado, né? Mas não é para ter pena, é para honrar, né? Honrar essa força que eles tiveram, honrar a determinação. E tudo está no nosso sangue, né? Exatamente. Muito forte, muito latente. Então, quando a gente fala, né, de honrar os antepassados, mas fica tão subjetivo, o que é isso, né? Isso. É a gente poder trazer realmente essa força de saber de que todos os recursos que eles disponibilizaram estão disponíveis para nós. O que não significa que nós precisamos repetir as histórias. Exatamente. Então, quando eu olho para algo e eu posso reconhecer a grandeza, né, a dignidade, eu deixo com eles aquela força e aí sim eu me abro para que eu possa tomar isso e fazer algo de bom com a minha vida. Então, quando, né, hoje, assim, eu atuo como terapeuta sistêmica, com constelação, mas é mais do que o momento em que você faz uma constelação, é poder olhar para isso em tudo na vida. Então, quando eu estava te contando, né, que eu olho e eu vejo isso e aí, naquele momento, eu posso... Uau, isso está disponível já para nós. Todos os erros e todos os acertos estão disponíveis para nós, né? E aí ainda, né, falando naquilo que é apego, eu não preciso me apegar à dor. O que eu preciso honrar e o que eu posso liberar? Porque o que acontece muitas vezes é que quando a gente, por exemplo, coloca isso num campo de constelação, nós vemos padrões repetidos, padrões de comportamentos, padrões de destinos, né? Nós vemos pessoas com potencial incrível e que, quando começam a viver uma abundância, viver algo que é de um jeito mais leve do que o que foi para aqueles que foram antes, travam. Não né? Nesse aceita, olhar né? da alma, Não com aceita, culpa. não aceita a prosperidade, acha que não é digno, acha que não é merecedor. E aí a pergunta às vezes vem assim, mas que direito eu tenho de ter algo tão bom como se para eles não foi possível? E eu faria uma outra pergunta, que direito você tem de não brilhar a sua luz? Né? É verdade. Eu até, a gente tem um piano lindo aqui na sala, eu adoro piano. Esse lugar é lindo, né? Esse lugar é muito cheio de história, então eu escolhi aqui porque aqui tem muita história, é o vintage que a gente ama, né, Elis? Eu amo. Então, assim, voltando pro piano, dentro da Jamei também é aquela história, muita coisa que as pessoas descartam, que a gente tava falando das casinhas lá, que tem gente demolindo as casinhas históricas num caminho ali de umas vinícolas, e dá uma dor no coração, porque, gente, tem muita coisa valiosa ali dentro. As pessoas têm vergonha daquele passado. Não, tem que demolir, é velho. Não, gente, não é velho, é antigo. Até que alguém que tem um olhar vem e diz, olha, isso tem história. Valoriza. Né? Isso é o registro da nossa história. Então, volta pro piano, que a gente tá falando do piano mesmo, que o piano... Tá pronto, né? Assim, os nossos antepassados lá precisaram quebrar as pedras, precisaram plantar a madeira que foi produzir esse piano, alguns precisaram depois esperar crescer, derrubar, construir. Então, isso tudo nas gerações, alguém que soubesse, então, construir um piano, depois alguém que soubesse afiar um piano, né? E aí vem, e eles carregam e colocam no meio da sala. E aí chega e diz... Toca, Dani. E aí você olha e diz, não, meu Deus, bota o piano nas costas e diz, eu vou carregar esse piano. Ou seja, eles falam, não, a gente fez isso tudo, a gente só não sabia tocar, a sua vez agora é de tocar. Sim. A gente só quer ouvir, desfruta a música. Mas para mim é tão fácil, sim, porque você tem a habilidade que nós não tínhamos. Então, nós somos o resultado do amor de milhares de pessoas. Que o piano aí na história demonstra o passado todo, né? Toda a história, tudo aquilo que foi construído de um outro lugar, de um outro jeito, porque eram outros tempos, né? Então, honrá-los não é carregar o piano. Exato, é tocar. É tocar. E parece tão difícil, gente. Não é que parece, a gente vive porque uma realidade. Fácil. É fácil, parece difícil. A gente vive uma realidade hoje de tanta turbulência também por conta da vida louca que a gente, né, enfrenta aí, é horário, é casa, é filho. E às vezes a gente não para pensar que o mais simples
é o mais fácil, que é a história de tocar. Então a Elis me ajudou muito também a olhar para esse lado assim, Dani, só toca e acreditar, né? Que muitas vezes a gente fica nessa, ai, solta, relaxa, acredita. É tão difícil. Tem gente me assistindo e sabe disso, que é tão difícil a gente jogar para o universo e acreditar que isso vai acontecer. Mas é tão mágico quando acontece. É tão mágico que a gente fica pasmo de dizer, nossa, porque a coragem de deixar acontecer. E o que é a coragem? É o que a gente traz deles. Mas é agir com o coração. É o que a gente traz deles porque eles agiram com o coração. Nos tempos difíceis que não faz muito tempo, gente. É o que eu estava te falando, Elisa. O meu pai hoje tem 82 anos e ele me conta que ele mora na Serra também, né? Na Serra Catarinense. E ele me conta que quando ele era jovem, ele subia e descia a Serra do Rio do Rastro a cavalo, gente. Levando boiada. E muitos bois desse morriam no caminho. E eles levavam 4, 5, 8 dias para chegar em Criciúma. E, gente, tu olha que é ontem. É ontem. Hoje, olha a tecnologia que a gente tem, olha os recursos que a gente tem. E meu pai passou por coisas que hoje eu tenho o prazer de escutar isso da pessoa que viveu isso. E daqui a pouco a gente não vai ter mais. As pessoas que viveram um passado que estava aqui distante, contando pra gente. Então é honrar, né, Elis? É honrar o nosso passado, é honrar as coisas, os objetos, a história. Honrar. E se não faz mais, e se não faz mais parte da tua vida, se tu tem uma poltrona que tu não ama mais, se tu tem um tapete, se tu tem um quadro, se tu tem uma roupa, se tu tem uma bolsa, um óculos, não faz mais sentido na tua vida, não é velho. É que não faz mais sentido pra ti. Então, passa pra frente. E, inclusive, assim, agradece. É. Agradece isso que foi tão útil, que você usufruiu, e às vezes a gente olha algo e diz, isso não me representa mais hoje, porque a gente está em constante evolução. Exatamente. Né? A gente está em constante evolução. Só que a gente vive num mundo onde é tudo fast food. Então, assim, quando você tira algo da sua casa, do seu armário, é como se representativamente eu estivesse também tirando algo aqui de dentro que não faz mais sentido nesse momento. Exatamente. Então, também com o mesmo respeito que eu faço isso com aquelas emoções que não me dizem mais, não me descrevem mais, ou que eu não estou mais alinhada, tudo, né, não existe fora e dentro, né? Quando a gente faz uma faxina na casa, a gente também está se reorganizando internamente. Exatamente. Quando a gente libera um espaço num armário, né, num guarda-roupa, eu também estou internamente, né, me liberando de emoções, sobretudo se eu fizer isso com consciência. Exato. Energias, né? Novas. O que representou? Às vezes a gente tem apego a algo que nós nem gostamos, mas porque custou caro, ou porque, né? Ganhei. Isso te representa, ganhei. Então, como é que eu posso lidar com isso? E aí, da mesma forma, eu fico apegada às minhas emoções. Então, assim, não sei se vocês já se observaram nisso, né? Mas observe qual é o nível, né, de apego, de desafio que é de se despedir de algo. Eu gosto muito da Marie Kondo, né? Sim. Que ela fala, isso me traz alegria. Eu acho tão maravilhoso, porque a gente sai de um lugar de pensar, de olhar e de racionalmente fazer as coisas, e o convite, né, de percepção na sistêmica é perceber. Sente, isso me traz alegria? Não mais. Agora, isso pode trazer alegria para outra pessoa. Exatamente. Que aí tá a mágica, né? Que aí tá a mágica. E aquela pessoa, sabe, quando eu pego algo, né, de second hand, quando algo que já foi usado, que história será que tem aqui? Uhum. Como é que eu posso agradecer, também sem me vincular a essa história, eu honro e respeito isso, e eu posso criar uma nova história com isso. Exatamente. Ressignificar coisas também. Esse é o processo. Né? Esse é o processo. E as pessoas que recebem isso também, que compram, ou que olham para... Vem com uma energia, né? Vem com uma história. Então, as pessoas fazem uma nova história com o que já foi teu e que não faz mais sentido. Então, é um universo muito, muito maravilhoso. Eu sou apaixonada, né?
Eu sou apaixonada e eu quero fazer as pessoas entenderem cada vez mais. Por isso que eu trago vocês. Porque não é só desapegar, não é só vender, não é só comprar. Tudo tem um significado. Tem. E quando a gente para de separar o dentro e o fora, né? Então, eu estava falando com a Dani, por que eu tô com uma correntinha hoje de libélula? Isso aqui é um presente da minha mãe. Eu fiz questão de colocar algo que, né, que me lembrasse dela. Não que eu precise disso para lembrar, porque ela está em cada célula do meu corpo, mas é algo que eu recebi dela, né? Uma coisa material. Uma coisa que representa ali. Então, a minha mãe também tem 82 anos, né? Então, assim, o significado de como eu me mostro para o mundo. Quando eu olho as minhas fotos, né, de anos atrás, como a gente vai mudando ao longo do tempo, porque quando muda dentro, muda fora. Né? Às vezes eu posso fazer um movimento consciente de fazer alguma mudança fora para me ajudar a mudar um processo interno. É verdade. Né? Então, esse processo, como eu falei, né, de você fazer uma limpeza, uma organização na sua casa, quando eu estou muito confusa, às vezes eu preciso ir lá e organizar uma mesa, um armário, o meu escritório, os livros, porque se eu estou fazendo isso conscientemente, eu estou me organizando internamente. É verdade. Flui. Né? E aí, flui. Às vezes tem coisas que eu quero que não faz mais sentido na minha vida, e quando eu posso fazer isso conscientemente, de eu pegar, isso faz sentido na minha vida, não faz. Então eu agradeço a experiência vivida até aqui e de me despedir, eu também estou movendo internamente as minhas emoções e os meus sentimentos daquilo que não faz mais sentido. Porque tá tudo junto. E pessoas também, né, Elis? Pessoas, situações. Apego, às vezes, um relacionamento que tu não tá mais sendo feliz. E muita gente fica com medo. E o medo paralisa, né? Então, assim, deixa aí, porque se tá travando ali alguma coisa, trava tudo na tua vida, né, Elis? O medo inconsciente paralisa. Inconsciente. Nós precisamos do medo como um sinal de alerta, né? Com certeza. E aí, assim, tem uma frase, né, que assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Né? Nós precisamos da dor. Quando a gente põe a mão no fogo e você toma um susto, ou quando tem uma situação de perigo, você sente a dor. Agora, o quanto eu me apego àquela dor é o que se torna em sofrimento. Então, de novo, né, o apego, né? Então, o deixar ir. Perfeito, foi tão lindo. E tudo na vida se transforma, né? É um eterno ciclo de recomeço, de transformação. Então, essa coisa da moda circular eu acho maravilhosa, porque isso é a transformação também. E eu fico tão feliz, Elis, que agora as pessoas estão mais conscientes, sabe? Então isso pra mim veio muito lá de fora, nas viagens e tal, e eu sempre me perguntava, nossa, por que no Brasil não é assim? Por que tem... Por que tem essa coisa travada, sabe? Que as pessoas, não gosto de comprar coisa usada, não gosto de ir em brechó, não gosto. E lá as coisas fluem tão bem. Então, assim, são 13 anos agora de colocar isso na cabeça das pessoas, que não tem problema nenhum, que é muito bacana. E comprar o que já existe, né, Elis? Já existe, já tem uma história. E esse ressignificar também, né? Isso. Porque... ressignificar é uma palavra muito boa. Ressignificar. Eu imagino assim, né, quando você vê uma bolsa linda e que já foi de alguém, isso foi o sonho, isso foi um presente, isso o que foi... E aí talvez, né, até na possibilidade de o que eu vou fazer agora com isso. Então, é trazer consciência para todos os atos da nossa vida. Exato. É tudo, em tudo. A consciência sistêmica, o olhar sistêmico, ele é para tudo. Ele é para a vida, né? É a gente se abrir para a vida com essa curiosidade, com essa disponibilidade, né? E ter essa conexão com o que é sustentabilidade, porque nós também somos parte de um grande sistema. Então, como é que eu posso, se isso tudo faz sentido para mim, como é que eu também posso me alinhar com sustentabilidade, porque hoje é fundamental, no mundo que a gente vive, né? Que ações que eu posso ter. Então, é conectar a nossa alma em cada ação que a gente faz, numa conversa, como falando, você já conversou comigo, né, em set de terapia, você já conversou comigo fora dele.
o que eu falo é diferente, eu assumo um outro que a gente conversa. É estar presente porque naquele momento, isso, né? né? É estar presente. É estar presente. E muitas vezes, eu até conversei com a Gi numa outra entrevista e a gente falou sobre esse assunto, que eu perguntei para ela quais são, né, os 2 pilares, os 3 pilares que movem, né, o trabalho dela, a vida, as ações. E ela me falou muito sobre isso, de estar presente em cada momento. Que a gente, nessa vida louca que a gente vive, que não é mais louca, porque as palavras têm poder. Muito. Inclusive, nada é mais difícil, é só desafiador. Isso mesmo. Tem umas palavrinhas que a gente não deve falar. E é nessa vida que a gente vive hoje, né, cosmopolita, assim, é muito difícil, às vezes, a gente parar para viver os momentos. Tá com o filho, tá muito rápido, vem, vamos. A gente trata, às vezes, as crianças como mini adultos, né? Então, vive aquele momento, aproveita. Aqui, a gente tá aqui agora. A gente tá vivendo esse momento. Na hora que tu viaja, viva aquele momento. Desliga, sabe? É tão difícil a gente virar essa chavinha de desligar. Então, assim, eu trago pessoas aqui pra a gente passar essa mensagem também, sabe, Elise? Não é só uma história de compra e venda, não é um brechó, não é desapega, não é isso. É levar uma mensagem para as pessoas também, para a gente trazer um conteúdo rico. Eu acredito muito nisso, nessa troca. Você fala em valores, sem dúvida, né? Porque não existe outro tempo que não o presente. Então, tudo que aconteceu e o que acontecerá é o que eu vivo aqui agora. Então, esse ressignificar é estar em presença, porque se eu me conecto com algo que já foi vivido com dor, eu estou trazendo a dor para o momento presente e isso vai se perpetuar adiante. Agora, se eu me conecto com a gratidão, né? Se eu me conecto... E aí essa coisa de gratidão também parece que é muito... Não, é de verdade. É a graça em ação, é fazer algo de bom com a minha vida, é estar em presença, sabe? Nas mínimas coisas. É assim... Eu vou comer algo, assim, realmente é isso que eu estou precisando. Eu vou vestir algo, é isso que eu estou me sentindo, isso que está correspondendo. Eu vou conversar com alguém, é isso que eu quero dizer. São pequenos momentos, assim, né? Onde a gente vai, nesses pequenos momentos, construindo bordando a nossa vida, né? Aprendendo, com mais beleza, né? Aprendendo, a gente está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo. Eu aprendo muito contigo a cada dia. Querida. A cada dia, a cada olhar. Uma com a outra, umas com as outras. Cumplicidade. E eu acho que é isso. Eu acho que até na nossa equipe aqui, né? Flavinho, Richard, Léo, Matheus. Essa troca, essa conexão, que tem dias que tu não tá bem. Nem todo dia a gente tá sorrindo, nem todo dia a gente tá feliz, mas a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar. E às vezes, quando tu transmite isso, tu atrai pessoas que transmitem a mesma coisa. Então as pessoas te abraçam, as pessoas te ajudam, as pessoas te empoderam. Então, eu acho que é isso, Elise. Eu acho que a gente passou a nossa mensagem aqui. Obrigada por ter vindo. Pode, lógico, desculpa. As relações são a nossa maior riqueza. É verdade. Falou tudo. As relações são a nossa maior riqueza, porque tudo vem através das relações. Isso é relação, isso é relacionamento. Né? Então, relações de confiança. Para mim, né, no meu modo, da minha visão de mundo, não tem nada mais precioso que isso. É isso que nos une aqui, é isso que nos faz, né, conversar, colocar quem nós somos aqui, o coração na roda. Relações. Eu esqueci de uma coisa. Quais são os teus 2 pilares, assim, que tu sustenta para tua vida, que tu quer passar, que são os teus valores também? Enfim, eu acho que duas frases que te movem, enfim. Conta pra gente. Bom, acabei de falar, né? Mas que relações, e aqui a gente entende, né? O que envolve relação? Envolve respeito, envolve amor. Então, relação familiar, família, para mim, the best one. Mas nós temos a nossa família e nós temos a nossa família espiritual, os nossos amigos, né? Então, confiança e amor e respeito são bases dessas relações, né? E eu acho que
Na verdade, se eu pensar bem, assim, se eu puder dizer relações, porque isso engloba tudo. É verdade. Eu comigo, eu com o mundo, eu com o outro, eu com a família, eu com a espiritualidade, eu com o trabalho, tudo são relações. O mundo material com o trabalho, o mundo material, tudo são relações. É como eu me relaciono com as coisas, sabe, com respeito a tudo que é a natureza, a tudo. Então, eu acho que relações seria uma palavra que resume tudo isso, né? Eu dentro, eu fora, eu com o outro. Ótimo, perfeito. O que chega e o que vai. Perfeito, amei tu aqui. Amei, gente, obrigada mais uma vez. E com certeza eu vou convidar a Elis para falar mais, porque ela tem muito conteúdo, tá? Muito. Amor. Obrigada, Elis. Obrigada por esse momento. Eu sei que é um passo super importante que a gente deu aqui de falar, porque a Elis também era um pouquinho assim, ai. Muito. Mas viu como fluiu? Foi muito bacana. E daqui... Você não olha muito para a câmera, mas... Daqui... Vai. Agora tu quebrou o gelo. Então, gente, obrigada mais uma vez. E eu sei que com certeza tocou o coração de vocês, porque ela faz com o coração. Um beijo grande. Até a próxima.